Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Multiversos Integrativos e eu sou Luciana. E hoje peço licença para a construção do nosso saber integrativo sobre a seguinte questão: se somos inteiros, por que vivenciamos fragmentadamente, compartimentadamente, seccionadamente? Então, para todos que aqui me acompanham, vamos à construção desse saber integrativo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, terrena, terráquea, brasileira de nascimento, vivenciando em Portugal, mas me entendendo cosmopolita, cidadã do mundo, e na minha formação inteira, atuante na psicologia integrativa, na administração integrativa, com os processos vivenciais integrativos, na construção do saber pela epistemologia, que integra as múltiplas dimensões na produção do saber, na educação de profissionais de saúde, pela psicoterapia integrativa, no atendimento clínico da psicologia integrativa, com os processos vivenciais, as mentorias, os coachings integrativos. Então vamos lá construir o saber integrativo desta questão: se somos inteiros, organismos únicos, inteiros, complexos, sistêmicos, que são, na sua inteireza, parte de uma inteireza maior, a do planeta Terra, com todos os outros sistemas vivos. Então, se somos inteiros, por que vivenciamos fragmentadamente, compartimentadamente? Por que vivenciamos por partes? O caminho para entendermos isso, que é um paradoxo, que é uma contradição entre ser inteiro e vivenciar por partes, é um engano de contato. O que significa um engano de contato? Nós somos inteiros e vivenciamos tudo de modo inteiro, integrado, integrando todas as nossas multidimensões nos seus multiníveis de ativação e de inativação, nos aspectos mais micro, pensando lá no quarks, em movimento acelerado, integrando-se com outros quarks e constituindo a diversidade de átomos que há, que integram entre si com outros átomos e geram a diversidade de moléculas que há, que integram entre si e geram as diversidades celulares, que integram entre si e geram a diversidade de tecidos, que integram entre si e formam a diversidade de órgãos, que integram entre si e geram os diversos sistemas funcionais no organismo, com os órgãos. E esses sistemas diversos integram entre si e formam uma unidade viva inteira chamada de organismo vivo, que integra com outras diversidades de unidade viva dentro de uma inteireza maior do planeta Terra, que integra uma outra diversidade de planetas com o Sol, com satélites, que integra numa diversidade chamada Via Láctea galactial, que integra com outras vias galaxiais uma inteireza maior no universo, e assim todos nós, na nossa inteireza, integram inteirezas maiores.
Mas então, nós vivemos nós somos inteiros e vivenciamos de modo inteiro, integrando a nossa totalidade, a nossa completude, o nosso whole, o nosso inteiro. Então, como que possamos, então, vivenciar de modo fragmentado, compartimentado? Esse é um engano de condicionamento social, de relações que estabelecem que nós, em unidade viva humana, definimos e estabelecemos entre nós. A vivência é sempre inteira, mas nós conseguimos escolher o contato com partes da nossa inteireza e estabelecendo esse contato com as nossas parcialidades, gerar uma concepção enganosa a nós mesmos, uma percepção enganosa para nós mesmos de que estamos vivenciando uma parte do nosso inteiro. Ai, Luciana, como é isso? Ficou complicado. Nós temos diversas situações onde esse engano perceptivo se faz presente. Por exemplo, nós temos aquelas situações vivenciadas nas nossas trocas relacionais com outros inteiros, do qual nós dizemos assim: nossa, mas aqui eu fui completamente impulsivo, emocional, eu deixei as minhas emoções me conduzirem. Então, vamos imaginar uma situação dessa. Nós estamos, por exemplo, transitando por uma via, caminhando, vamos dizer assim, e de repente um barulho, um estrondo muito grande acontece próximo de nós, e naquele momento, apesar de sermos adultos, a nossa ação ali imediata, aquele intenso barulho, é de emitir um som alto e retrairmos o nosso corpo, como se fôssemos criança buscando um socorro. E logo que aquilo passa, nós nos damos conta de que não foi ali um momento muito agradável, muito adequado de exposição, de externalização, porque mostramos uma fragilidade, conduzimos como se fôssemos infantis e buscássemos ali um recolhimento ao outro, uma ação do outro para resolver a presença daquele barulho muito intenso. E aí, numa situação dessa, nós acabamos dizendo para nós mesmos que a emoção tomou a frente, nós tivemos um comportamento impulsivo emocionalmente ou sob a égide da emoção. Se nós olharmos tudo o que aconteceu, olharmos, investigarmos, escolhermos um contato mais aprofundado, ali nós temos a nossa inteireza agindo e não só a emoção. Primeiro que tudo que foi externalizado está relacionado à inteireza, movimentando rapidamente ações de tentativa de proteção. E existem, como parte do nosso mecanismo defensivo e protetivo, por exemplo, a verbalização de um som bem intenso, porque se a ameaça vem de algo que faz um barulho muito intenso, de repente nós podemos mostrar a nossa potência, a nossa força, a nossa condição de coibir aquele barulho tão intenso com um barulho, com um som mais intenso ainda do que aquele que chegou a nós. Isso é um mecanismo de defesa que nós, como espécie viva, temos. Ao fazer um som muito alto, nós podemos transmitir uma ameaça
para aquele outro que está fazendo um som muito alto e ameaçador contra nós. E para que tudo isso aconteça, nós temos que ter uma articulação de uma série de sistemas. Primeiro, a nossa inteireza que captura aquele som intenso e conduz para as nossas vias, que vão fazer o processamento racional, cognoscente desse som e que vai trazer da nossa experiência, da nossa autobiografia, do nosso sistema de memória, dados que para aquilo parecido com aquilo, com a natureza daquele tipo de som, na nossa vivência anterior, era uma situação ameaçadora. Então, essa categorização, essa classificação daquilo que chegou e a nossa sinestesia, nosso aparelho sensorial capturou e conduziu para o nosso sistema racional, que conduziu uma evocação rápida de uma memória autobiográfica de algo semelhante e o que aconteceu, como foi categorizado, classificado como algo ameaçador. Então já temos aí sistema físico, sensorial, o sistema de memória, o sistema racional, e aí temos a resposta podendo ser elaborada contendo o sistema emocional para verbalização e intensificação da via motora vocal para gritarmos um som bastante alto e ameaçador, às vezes estridente, para incomodar a audição da origem daquele primeiro barulho ameaçador, como também todo o nosso sistema corporal, nosso sistema físico, sendo mobilizado na sua fisiologia, na sua bioenergética, para uma série de retração e contração muscular e uma série de expansão de outros no sentido de defesa do nosso físico. Mas nós temos também nas vias internas toda uma aceleração da capacidade respiratória, do batimento cardíaco, para potencializar a nossa voz e nosso aparato ósseo muscular, nossa capacidade muscular, esquelética e articular, nossos músculos, esqueleto e articulações para aquele momento ali de proteção, de constituir o movimento físico protetivo. E aí nós temos também toda uma intencionalidade de promover defesa e também de dar uma mensagem de ameaça, de ataque como mecanismo de defesa, que é composta ali a partir de vários sistemas da nossa inteireza. E que nós, por um engano de processualidade perceptiva, que é muito seletiva, centramos aquela inteireza que agiu em algo que acabamos denominando por emocional, um ato emocional impensado, intensificado, dado que quando nós geramos todo esse processo inteiro numa rua, dado a um barulho alto, nós criamos uma exposição dessa inteireza dessa forma, e isso cria um efeito em tudo que está fora e uma reverberação, um retorno que retroalimenta a nossa inteireza. E se nesse retroalimentar, nessa exposição que reverbera, e há um retorno onde nós mesmos saímos daquele conjunto da nossa inteireza e verificamos que não houve continuidade, que não identificamos nada consistentemente ameaçador ali próximo a nós, então nós, na continuidade do nosso ato, criamos uma outra inteireza evocativa de algo como a consideração na dimensão da troca, da dimensão relacional, social, de que alguém pode ter visto e pode ter tirado as suas conclusões, o seu entendimento do que viu, de uma maneira que, de repente, não fosse muito adequada, muito equilibrada e sim excessiva, e aí, já nesse ato contínuo da nossa inteireza de contato com aquela situação, mas do efeito da exposição dela que reverbera sobre nós, verificando que não há uma continuidade desse processo ameaçador, nem por barulho, nem por presença, nem por nada, nenhum outro elemento, então
nós entendemos que aquilo nos causa uma série de movimentos em nós que nós costumeiramente chamamos de vergonha, de um ato vergonhoso, de um ato exagerado, embaraçoso. E, portanto, esse efeito de reverberação, de se sentir envergonhado por aquele movimento que fez, talvez mais intensificado do que realmente estava acontecendo, de um modo mais intenso e simultâneo, impulsivo, de que aquilo se deu por ordem, por ação única e exclusivamente do campo emocional, enquanto foi a nossa inteireza que construiu todo aquele processo vivencial, tanto no momento do estampido, do barulho intenso, quanto no efeito do barulho intenso, trazendo a resposta de uma inadequação do barulho que houve, dos outros elementos que estavam ausentes e da nossa inteira resposta de defesa e ataque através de um som alto e a retração e a preparação da defesa do corpo. E então a nossa inteireza faz um engano de processualidade no quesito percepção e seleciona aquele embaraçoso, envergonhoso efeito de reverberação, de retorno, e coloca aquilo como um centro, um destaque para nós mesmos, que em ato contínuo da nossa inteireza iremos logo querer acelerar os nossos passos, sair daquele ponto da nossa caminhada, para que não precisemos encontrar, trocar olhares, dialogar com outros elementos vivos que possam ter assistido, feito contato com aquele nosso momento e de qualquer forma possam nos colocar, nos declarar aquele momento na perspectiva, na opinião desse outro, que nós não queremos, para confirmar a nossa classificação do efeito de retorno como algo envergonhoso por ter sido excessivo, por ter sido infantil ou por estar desadaptado, inadequado a quem nós somos e à construção do lugar e da imagem que nós queremos transmitir ao mundo. Então, embora todo o nosso processo seja sempre inteiro, existem muitos equívocos da nossa percepção, que é seletiva, ela seleciona a parcialidade, mediante, por exemplo, os retornos, as reverberações das nossas vivências em ato, nossa vivência inteira no mundo, entre todos os elementos do mundo e tudo o que acontece na relação externa a nós. E, portanto, nesses enganos de redução perceptiva por características específicas do todo, nós passamos a ter uma percepção parcial da totalidade vivenciada, da inteireza vivenciada. E esta percepção que causa esses enganos, esses enviesamentos perceptivos, ela tem uma funcionalidade que já foi explicada e eu vou repetir aqui, de economia de processualidade, de redução de processualidade, de redução do nosso envolvimento na processualidade para favorecer a repetição automatizada de vivências, soluções da nossa inteireza anteriormente, aptas parcialmente à vivência atual. E por essa questão de aceleração, economia de processualidade, redução de dispêndio energético, oferece a nós. Mas precisamos entender que essa redução perceptiva nos favorece a disfuncionalidade e, portanto, cabe questionarmos se realmente a nossa vivência inteira foi só aquela perspectiva do efeito reverberante de nos sentirmos envergonhada que leva
a nós estabelecermos, fui impulsivo emocionalmente nisso, ou se precisamos investigar as questões todas da nossa inteireza para compreender a nossa completude manifesta naquela vivência. E assim, não só nós temos esse movimento próprio, mas também vivemos muito submetido aos condicionamentos externos que reforçam a ação da percepção seletiva. O que quer dizer isso? Nós temos todo um sistema que vem de fora da relação de troca com o outro que nos transmite aprovação e desaprovação daquilo que nós vivenciamos. E isso está dado desde que somos muito jovens, ainda bebês e crianças. E essa referência estabelece o nosso processo de imitação, de continuar adquirindo os modelos que vêm de fora, se eles nos trazem o reforçador positivo de adequação, de aprovação, ou de descontinuar essa formulação, essa inteireza, essa ação da nossa inteireza no mundo, se a resposta for de um reforço negativo de inadequação, de desaprovação. E essa via do retorno, assim como eu estava explicando o nosso exemplo de caminhando na calçada e um barulho estridente próximo, ele fortalece a permanência dos nossos processos perceptivos seletivos que reduzem a pequenas características da nossa inteireza e as intensificam, as centralizam como se fossem as responsáveis por aquilo que foi o nosso inteiro que construiu. E esses reforçadores externos, que nós chamamos também de sociais, eles estimulam a percepção seletiva em ser muito mais ativada do que nós escolhermos investigar, ter contatos profundos para conhecimento da nossa inteireza. E nós passamos a escolher muito mais a percepção seletiva, reforçada, condicionada por aquilo que vem de fora, ou seja, pela dimensão relacional social, do que escolhermos também considerá-la, mas questioná-la e buscar investigar todas as outras dimensões de nós mesmos que estão ali ativas e construindo o nosso inteiro nesse momento vivenciada com aquelas condições que estão ali apresentadas. Então, é uma escolha, né? E é importante a dimensão do retorno das trocas relacionais, sociais, convencionadas, mas elas não precisam ser fortalecidas, intensificadas ou gerar uma competição que exclui o nosso autoconhecimento, o nosso investimento de contato profundo com a nossa inteireza, buscando identificar e valorizar tudo que nos compõe, todas as multidimensões, e buscando entender os multiníveis, as gradações que elas são ativadas ou desativadas. Então, essa contradição entre sermos inteiros, vivenciarmos inteiramente, mas termos uma percepção compartimentada, fragmentada e até tirarmos conclusões de que é assim, que é por compartimentações, tem relação com a nossa percepção seletiva, que tem suas funcionalidades, mas tem suas disfuncionalidades. Assim como ela funcionalmente reduz, economiza a processualidade e a energia, o gasto do envolvimento com a nossa inteireza para aquilo, ela também, se for exacerbada, se for a via de eleição contínua e sempre, disfuncionaliza porque nos faz vivenciar com a nossa inteireza, mas temos a percepção de que são parcialidades. E se na percepção que somos regidos por nossas parcialidades investirmos em terapêuticas, processos de mudanças parciais, teremos uma parcialidade resultante que terá um tempo ali de vigor, mas logo depois teremos outras questões advindas da
falta de contato, de autoconhecimento da nossa inteireza, por escolhermos a percepção parcial, a percepção que restringe o nosso autoconhecimento do nosso ser inteiro. Então é por isso que acontece esse engano na nossa vivência, e lembrando, ele é muito fortalecido pelas relações de fora, externalizadas, que reforçam essa via, porque ela favorece na parcialidade que nós sigamos escolhendo, elejamos como mais interessante para o nosso processo de vivência inteiro, os inteiros de outros. E aí passemos a viver mais voltados, mais centrados no inteiro de outro, para simulação, cópia, imitação, do que voltados para nós mesmos, escolhendo um contato e todo um processo de investigação, de autoconhecimento da nossa inteireza com as suas multidimensões no seu. Então, como eu estava a concluir, nós temos essas falhas, esses enganos de vivenciarmos a nossa inteireza, mas percebermos que vivemos compartimentados, fragmentados, segmentados por conta da nossa percepção seletiva, que é reforçada, é condicionada pelo retorno das nossas trocas com os outros, que é a dimensão social, convencional, que fortalece, intensifica esse processo perceptivo seletivo, porque gera um movimento de escolha de nos manter ativos na cópia, na imitação, no consumo, na intencionalidade de estar acompanhando a vida do outro e não a nossa. E assim, deixamos de escolher um contato aprofundado e uma investigação de nós mesmos. E este foi a construção do nosso conhecimento integrativo sobre esse paradoxo, essa contradição de sermos inteiros e termos a percepção de vivenciarmos compartimentadamente, segmentadamente, por conta da ação da nossa percepção seletiva. E para todos que ficaram aqui comigo, eu agradeço e convido que deem o like, o joinha, compartilhem esse vídeo para quem possa ser do interesse. E para aqueles que confiarem no meu trabalho, tiverem interesse em desenvolver processos integrativos comigo, está na descrição do nosso vídeo o nosso e-mail de contato. Será uma honra podermos realizar esse processo integrativo conjuntamente. Por hora, eu vou manifestando a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.